Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu estou aqui falando com nossos futuros acadêmicos. Se Deus quiser aí vocês vão estar fazendo uma boa prova, tá certo? Vão acertar muitas questões e ano que vem, Papai do Céu permitindo, vocês vão estar aí fazendo o curso que vocês desejam. Mas aí você tem que lembrar, certo? Que para você alcançar essa meta aí, é preciso o esforço, é preciso o estudo, é preciso a dedicação. Não é porque a gente está num período aí de distanciamento que você deve pausar, que você deve parar os seus estudos, tá bem? Então eles devem continuar sim. Bom, dando continuidade a mais uma etapa dos conteúdos que são cobrados no Enem, tá certo? Hoje a gente começa um novo módulo, que é o módulo de razão e proporção. É um conteúdo, certo, que eu gosto muito, porque todos os anos a prova traz questões de razão e proporção. Se você for um bom matemático, se você gostar dos números, você vai verificar que em muitas questões você tem como aplicar, você tem como resolver de uma maneira mais simples, aplicando a regrinha de 3, né? A famosa regra de 3. Enfim, você vai ver que é super fácil e é super simples. Vamos lá? Então, como eu estava dizendo, o módulo de hoje ele vai ser razão e proporção. Mas por que eu digo que é um assunto ser formado por duas palavras? Certo? Porque são bem juntinhos, é bem próximo um do outro. Tá? Simplificando, o que seria uma razão? Uma razão nada mais é do que uma fração. Então, quando você pega dois números e coloca um sobre o outro, um dividido pelo outro, você tem que isso é uma razão. Então, eu posso afirmar que razão, fração, divisão são coisas semelhantes, tá certo? Então, quando você pegar dois números e colocar um sobre o outro, você tem uma razão. Qual é a maneira mais comum da gente encontrar na prova uma questão de razão? Falando de escala, tá certo? Então, é bem aplicado ao uso da geografia, mas quando a gente traz uma escala, que geralmente é quando você monta uma razão entre aquilo que está no desenho com o valor real. Então, exemplificando, se você tiver uma distância entre duas cidades, que em um mapa, em um livro, você tem entre elas a distância de 2 centímetros. Mas na realidade essa distância ela é de 20 quilômetros. Então na hora de montar a razão, basta que você faça o desenho sobre o real. Mais para frente a gente vai ver um exemplo, tá? Mais prático. Então escala nada mais é do que razão entre o desenho e o real. Quando a gente traz para a proporção, é mais simples ainda, porque proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, quando você tem aqui uma razão A sobre B igual a uma razão C sobre D, eu digo que a teoria fundamental das proporções é que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, tá? A vezes D vai dar o mesmo valor que B vezes C. Isso é a famosa o quê? A famosa regrinha de 3, tá bem? Então, uma proporção é isso. Agora, obviamente, que quando a gente vai trabalhar com a regra de 3, tanto simples quanto composta, é interessante você lembrar que essa regra de 3 ela pode ser diretamente proporcional ou ela pode ser inversamente proporcional. Tá? O que seriam grandezas diretamente proporcionais e o que seriam grandezas inversamente proporcionais? Vamos lá? Eu digo que duas grandezas, elas são diretamente proporcionais quando eu pego um valor e coloco sobre o outro. E digo que duas grandezas são inversamente proporcionais quando eu pego um valor e coloco sobre o inverso do outro. Quando a gente pega uma razão e diz que ela é diretamente proporcional, é só você pegar um valor sobre o outro.
Quando você pegar uma razão e diz que ela é inversamente proporcional, é só você pegar um valor sobre um inverso do outro, a fração 1 sobre b, certo? Essa aplicação e esse entendimento ele vai ser útil na hora de resolver divisão proporcional e na hora de resolver uma regrinha de 3 composta, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Então, só para você identificar e saber o que é diretamente e o que é inversamente. Bom, pessoal, vamos deixar de conversa aí e vamos para o que interessa, que é a resolução das questões. Então, quando você pegar o módulo razão e proporção, tá? A primeira questão de exercício, esse primeiro bloco é mais de treino, é só para fixar na mente da gente. Os próximos blocos é que a gente vai direcionar para as questões de como caíram no Enem, tá bem? Então, a primeira questão que é trazida para você, ela diz o seguinte: se 2, 3 e x e 8, y e 4, e as adjacências aí, né, para dizer que é uma sequência, forem duas sucessões de números diretamente proporcionais, qual será o valor de x e de y? Duas sucessões que são diretamente proporcionais. Então, os valores são, da primeira questão, tá? 2, 3 e x. Quando a minha questão afirma que ela é diretamente proporcional, quer dizer que é só pegar a primeira seção de números e colocar do jeitinho que está sobre a segunda, que é justamente 8, y e 4. Ah, Edilson, então tu está querendo me dizer que se fosse inversamente proporcional, seria 1 sobre 8, 1 sobre y, 1 sobre 4, tá? Se fosse inversamente. Como ela é diretamente, é só pegar um número e colocar sobre o outro. Para a gente descobrir quais são os valores que está faltando, basta que aqui você aplique proporções, tá? Números proporcionais. Então, quando eu aplico uma proporção, eu posso aplicar uma regrinha de 3 bem simples para descobrir qual é o valor. Ué, Edilson, como é que eu aplico uma regra de 3? Eu pego uma grandeza que está completa, o 2 e o 8, e associo a uma grandeza que está faltando, o 3 e o y. Ou eu pego a grandeza que está completa, o 2 e o outro, 8, e associo a outra grandeza que está faltando. São 3 números para você descobrir um. Daí regra de 3, né? Então eu posso dizer assim, ó, que 2 está para 8, assim como x está para 4. Ou eu posso dizer que 2 está para 8, assim como 3 está para y. Ué, Edilson, eu poderia relacionar essas duas? Até poderia, mas aí eu te digo, você vai ter esse e esse. É preciso 3 valores para poder descobrir o quarto, tá bem? Então aqui, ó, 8x é igual 2 vezes 4 a 8. X é igual a 8 dividido por 8, que é 1. E aqui, ó, 2y é igual a 3 vezes 8, 24. Y é igual a 24 dividido por 2, que é 12. Então, de uma maneira bem simples, você aplicou a essência de proporção. Edilson, eu poderia pensar dessa forma assim, ó, de 2 para 8. O que foi que aconteceu? Eu multipliquei por 4. Então, 3 vezes 4 daria quanto? 12. Qual é o número que vezes 4 vai dar 4? 1. Então, essa também é uma maneira de você resolver uma questão de proporção. Olha, pessoal, o bom da matemática é que existem diferentes mecanismos de você conseguir chegar na resolução de uma questão. Então, se você aplica a regrinha de 3 para esses dois, se você usa essa lógica, que é o fator de multiplicação, se você descobre o valor de y primeiro e depois pega esses dois e descobre o de x, a maneira que vai dizer é você, pessoal. O importante é você acertar a questão. Vamos para a questão 2. A questão 2, ela diz o seguinte, ó. A escala da planta de um terreno
na qual o comprimento de 60 metros foi representado por um segmento de 3 centímetros. Olha o que eu tinha dito aí. Eu quero descobrir qual é a escala de um terreno. Qual é a escala de um terreno? Onde, na verdade, ele tem 60 metros. Mas no desenho ele tinha 3 centímetros. É só você lembrar. Escala é o quê? Desenho sobre real. Escala é só você pegar o desenho e colocar sobre o real. Não tem dificuldade. No desenho, na representação, eu tinha quanto? 3 centímetros. Mas na realidade, esse terreno, esse muro, tinha quanto? 60 metros. Acabou. Escala é o desenho sobre o real. Edilson, tem um detalhe. Não está na mesma unidade. Um está em centímetro, o outro está em metro. Pode ficar de jeito nenhum. Para que você tenha a escala, os dois valores têm que estar na mesma unidade. Aí eu te pergunto, é mais fácil transformar 3 centímetros para metro ou 60 metros para centímetro? A dica é sempre transformar o maior para o menor, tá bem? Então, eu tenho aqui o maior é metro. De metro para centímetro, eu pulo quantas casas? Como assim, Edilson? Eu não entendi. Lembra daquela escala? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Essa é a escala que você não deve esquecer, tá bem? Então aqui, ó, de metro para centímetro eu pulo 2 casas. Se eu vou pular 2 casas, eu vou acrescentar 2 zeros, levando do maior para o menor, tá? Então se eu acrescentar 2 zeros, eu vou ter 3 centímetros, 60 e mais os 2 zeros, 2 centímetros. Os dois valores estão na mesma unidade. Está na mesma unidade, é só simplificar, ó, por 3 e por 3. Então essa escala é de 1 para 2000. Que pode ser escrito dessa forma ou dessa forma. 2 pontos, 2000, tá? Tanto faz. Pode ser escrito na forma de fração ou na forma de divisão. Você costuma encontrar bastante desse jeito, tá? Então, questão simples, direta e objetiva. Ah, Edilson, mas nem sempre cai assim. Eu sei. Mas se você não entender essa, você não vai entender as outras. Beleza? Vamos aí para a questão 3. A questão 3, ela já é uma questão do Enem, que caiu no Enem. Diz o seguinte: há, em virtude da demanda crescente da economia de água, equipamentos e utensílios como, por exemplo, bacias sanitárias ecológicas, que utilizam 6 litros de água por descarga, em vez dos 15 utilizados por bacias não ecológicas, conforme a ABNT. Qual será a economia diária de água obtida por meio da substituição de uma bacia sanitária não ecológica, que gasta cerca de 60 litros por dia com descarga, por uma bacia sanitária ecológica? Então, se você pegar essa questão 3, você consegue identificar rapidamente que ela é uma questão de proporção. Ela é uma questão de regra de 3 simples, porque ela trata de 2 grandezas. A grandeza da bacia ecológica e a grandeza da bacia não ecológica, tá? Ela diz as seguintes informações: que por descarga, uma bacia sanitária ecológica, ela gasta 6 litros, enquanto a não ecológica gasta 15. Aí ele quer trocar uma dessa por uma dessa. Aí diz assim, olha, a não ecológica, em um dia, ela gasta 60 litros de água. A ecológica vai gastar quanto? X. Não tem o meu problema. Tá certo? Então, grandeza ecológica, grandeza não ecológica. No dia, aliás, na descarga, essa gasta 6, essa gasta 15. No dia, essa gasta X, essa gasta 60. É só organizar. Organizou, não tem nem trabalho. É só fazer aqui, ó. 15x é igual a 6 vezes 6 aqui, ó. 36, 360. Então, x é 360 dividido por 15. Isso aqui vai dar 24 litros.
que tem nas alternativas, mas não é a resposta. Cuidado com a casca de banana. Porque a pergunta da questão é qual é a economia? Economia. Não é quanto gasta. A ecológica vai gastar 24, mas a economia vai ser de quanto? Uma que gastava 60 para uma que vai gastar 24. Então a economia ela é de 36 litros. É só ter o cuidado da casquinha de banana, tá? É a aplicação da proporção, mais uma ou outra coisa a mais que as questões do Enem costumam pedir. Quando você se deparar com as questões do Enem, tenha um cuidado na prova de matemática, tá? Às vezes, o pedido dela, o que ela quer, é muito explícito. Mas também tem muitas vezes aí que está embutido uma casquinha de banana. Beleza? Questão 4. E aí, pessoal, como é que está sendo aí a quarentena de vocês? Vocês estão estudando direitinho, tá certo? Se esforcem, pessoal. Eu sei que é um pouquinho desmotivante estar em casa só para estudar. Eu sei, eu não estou dizendo que é fácil, tá? Eu acho que vocês esse ano estão com uma dificuldade a mais do que os alunos dos anos anteriores, que é esse período de isolamento. Então, pessoal, procure se motivar. Procure conversar com pessoas que te tragam boas energias, tá certo, pessoal? Procure pensar positivo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para ajudar vocês. Beleza? Questão 4. A questão 4, ela diz o seguinte. Para decompor o número 120 em 3 partes A, B e C, diretamente proporcionais a 2, 4 e 6. Tal que A mais B mais C dá 120. Então, nessas condições, o valor de B é quanto? Pessoal, falando um pouquinho aí de divisão proporcional. Divisão proporcional. Essa questão ela é bem comum. Geralmente a gente encontra ela assim. Uma herança vai ser dividida entre 3 irmãos. Ou uma herança vai ser dividida entre 4 irmãos. O valor que cada um vai ganhar é diretamente proporcional às suas idades. O valor que cada um vai ganhar da herança é inversamente proporcional às suas idades. Então, geralmente são questões bem clichê, assim, que caem bastante, tá? O que quer dizer que o valor que vai ser ganhado é diretamente proporcional? Ou seja, que quem é mais novo ganha menos, que quem é mais velho ganha mais. E o que quer dizer que o valor ganhado vai ser inversamente proporcional à idade? Ou seja, inversamente. Quem é mais novo ganha mais, quem é mais velho ganha menos, tá? Isso é um exemplo de questões que é bem interessante e que você encontra bastante aí no Enem, no SSA, tá? No SAEP. Então, essa questão da gente ela foi mais simples. Ela diz assim, ó, questão 4. Eu tenho aí 120 e quero dividir em partes proporcionais a, B e C. Em partes diretamente proporcionais. Lembra que quando é diretamente é só colocar um sobre o outro. Simples. A é diretamente proporcional a 2. B é diretamente proporcional a 4. E C é diretamente proporcional a 6. Edilson, ficou super fácil. Porque aí você só precisa encontrar o fator de multiplicação. Ou seja, eu devo multiplicar esse valor proporcional por quanto para chegar no meu resultado. É bem simples. Basta tu pegar o 120 e dividir pela soma de A com B com C. Eu não sei que a soma dos 3 vai dar 120. Então, se eu pegar a soma da sua proporção, vai dar quanto? 6 com 6, 12. Então, o fator de multiplicação ele vai ser quanto? 10. 120 dividido por 12, que é 10. Tá? Então, para você descobrir o valor de A, basta que você pegue o valor que é proporcional a ele e multiplique
pelo resultado da divisão. Para você descobrir o de B, para você descobrir o de C, ou seja, 20, 40, 60. Como a minha questão quer saber o valor de B, né? Pronto, matou. Simples assim. Ô Edilson, e se fosse inversamente proporcional? Aqui eu vou colocar um se, tá? Se fosse inversamente proporcional. Se fosse inversamente proporcional, era 120 dividido por 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 6. Tá? Se fosse inversamente proporcional. Ah, Edilson, então eu ia ter que fazer essa soma daqui, é? Era. Aqui foi fácil, né? Somou, deu 12. E quando é com fração, Edilson, tem que fazer o quê? Lembre, viu? Tem que tirar o MMC, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então isso aqui vai ficar 120 dividido por 9, 11 sobre 12. Divisão de duas frações, repete a primeira, vezes o inverso da segunda. Tá? Então aqui vai dar 12 vezes 12 dá 144, mais um zero sobre 11. Então, para descobrir o valor de A, 1 meio vezes essa fração. Para descobrir o valor de B, 1 quarto vezes essa fração. Para descobrir o valor de C, 1 sexto vezes essa fração. Então, as questões de divisão proporcional, você resolve por esse caminho. Se for diretamente, é mais fácil. Se for inversamente, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você vai trabalhar com fração. Mas a maneira de resolver é a mesma. É só fazer com calma e paciência. Beleza? Questão 5. A questão 5, ela diz o seguinte: a soma das idades de Maria e Paulo é 20 anos, e a razão entre elas é 2/3. Sabendo que Maria é a mais nova, qual é a sua idade? Quando eu leio essa questão, matematicamente me dá vontade de montar o problema. A soma das idades de Maria e Paulo é 20 anos. Então a idade de Maria mais a idade de Paulo dá 20. E a razão entre elas é 2/3. Razão, pessoal, não é um sobre o outro. Então, se eu pegar a idade de Maria sobre a idade de Paulo, é 2/3. Sabendo que Maria é a mais nova. Por que Maria é a mais nova? Maria é proporcional a 2. Paulo é proporcional a 3. Tá? Descubra a idade de Maria. Pessoal, se eu monto esse problema, eu vou perder 20, 30 segundos a mais, mas eu vou fazer desse jeito. Ó. Fecho um sistema. Se eu fechar um sistema, eu vou organizar as minhas expressões. Maria mais Paulo é 20. Proporção? Proporção 3 vezes M, aqui, é igual a 2 vezes P. Ué, Edilson, mas o sistema ainda não está bonito para resolver. M mais P igual a 20, 3M menos 2P igual a 0. Sistema linear simples. Simples, simples a resolução. Aqui, ó, multiplico por 2. Então eu vou ter 2M mais 2P igual a 40. 3M menos 2P igual a 0. Cancela. 5M igual a 40. A idade de Maria é o quê? 40 dividido por 5. É 8.
Eu tinha dito a vocês que se eu pegar essa questão, eu vou perder uns 30 segundos a mais. Aqui eu demorei, eu acho que um pouquinho mais, porque eu fui falando, né? Mas aí o que acontece? A resolução dela é fácil. E eu posso dizer a você que eu ainda consigo resolver ela de uma maneira mais fácil ainda. A idade de Maria mais Paulo tem que dar 20, né? E a idade de Maria sobre Paulo é proporcional a 2/3. Proporcional. Se eu encontrar frações equivalentes a 2/3, como assim, Edilson? Frações equivalentes? Multiplique isso aqui por 2. Multiplique isso aqui por 3. Multiplique isso aqui por 4. Multiplique isso aqui por 5. Multiplique isso aqui por 6. Reticências. Eu vou encontrar aí várias frações equivalentes a 2/3. Qual é a que me interessa? Aqui a soma dos números é 20. A soma aqui, 5, não serve. A soma aqui, quanto? 10, né? Serve não. A soma aqui, 15, serve não. A soma, 20. Opa, a soma deu 20. Qual a idade de Maria? 8. Qual a idade de Paulo? 12. Isso aqui nem me interessa mais. Pronto, acabou. Tá? Então, quando você conhece os caminhos aí, os macetes, você sempre vai descobrir uma maneira mais fácil para resolver. Mas como é que você vai aprender isso aqui, pessoal? Resolvendo questões. Estudando. Quanto mais questões você resolver, mais você vai aprender. Beleza? Vamos aí para questão 6. Eu acho que eu vou fazer até a questão 6 e vou deixar aí para vocês terminarem esse primeiro bloquinho aí de questões, tá? Vai ser a tarefinha de casa aí de vocês. E qualquer coisa, no final do bloquinho de questões, tem um gabarito para você conferir. Questão 6. 2 sócios tiveram um lucro de R$9.000. O primeiro entrou para a sociedade com 20 mil e o segundo com 25 mil. Qual foi o lucro de cada um? Pessoal, regra de sociedade. Pode ser divisão proporcional também, né? Mas eu costumo dizer aí qual é a questão mesmo? Questão 6. Mas eu costumo chamar isso aí de regra de sociedade. Eu e você, a gente vai abrir um negócio. Eu tenho 5 mil para investir no início. Tu tem 18 mil para investir no início. Vamos abrir o negócio. O negócio começou a dar lucro. O lucro vai ser rachado meio a meio? Vai? Não, né? Quem deu menos, ganha menos. Quem deu mais, ganha mais. É a lógica, é o certo. Então, quando a gente utiliza essa regra de sociedade, basta que você pense assim, ó. A parte sobre o total é proporcional à parte sobre o total. Isso aqui falando de quê? De investimento. Opa! Isso aqui falando de quê? De lucro. É só você se ligar. Quanto foi investido, quanto eu vou lucrar. Então, para essa questão, ela é bem simples, tá? Basta que você pense assim. Ora, uma pessoa investiu quanto? 20 mil. De um total de quanto? De um total de quanto? De quanto foi investido, pessoal. Se um investe 20 e o outro investe 25, o total investido é quanto? 45. Certo? Ela vai ganhar quanto? X. De um total de quanto? 9 mil. Eu só tirei os 3 zerinhos, tá? Então, eu investi de 20 mil de um total de 45 mil. Eu vou ganhar X de um total de 9 mil. É só pensar a parte e o total. A parte e o total. 20 é a parte do investimento. 45 é o total do investimento. X é a parte do lucro.
9 é o total do lucro. Pensou desse jeito, não tem erro, pessoal. Eu poderia colocar, ao invés do 20, 25, tá? Seria o outro valor, mas eu vou fazer só uma. Então aqui, ó, 45x é igual a 20 vezes 9, 180. X é 180 dividido por 45. X é igual a 4. Então, dos 9.000, um ganha 4. O outro ganha quanto? Espera aí, se de 9 um ganha 4, o outro ganha 5, né? Obviamente. Pessoal, tem uma maneira lógica de você resolver essa questão. Ora, o total do lucro é 9.000, tá? Um investe 20, o outro investe 25. Então, os valores são próximos. Busca nas alternativas valores próximos. Porque se você pegar as alternativas, dá? A letra A dá 3 e 6. Deixa eu separar mais aqui. 3 e 6. A letra B dá 4 e 5. A letra C, 2 e 7. A letra D, 3 e 9. E a letra E, 7, aliás, 5 e 6. Vem cá. Se o lucro já é de 9, tem como um ganhar 3 e o outro 9? Não. Tem como um ganhar 5 e o outro 6? Não, porque o lucro é 9. A soma dos lucros tem que dar 9. Então aqui, ó, 3 com 6 dá 9, 4 com 5 dá 9, 2 com 7 dá 9. Certo? Mas se o investimento foi próximo um do outro, o lucro vai ser próximo do outro. 3 e 6 aqui é o dobro do outro. Poxa, foi investido o dobro do outro? Não. 2 e 7 está próximo? Poxa, um ganhando só 2 e o outro ganhando 7? Não. 4 e 5 investimentos próximos, lucros próximos, tá? Então, eu gosto muito, eu repito, eu gosto muito desse assunto, porque você pode resolver ou você pode aplicar a lógica em algumas questões, tá? Eu vou deixar para vocês aí, como tarefinha de casa, a questão 7 até a questão 11. Do 7 ao 11, para você treinar, para você exercitar. Qualquer dúvida você pode me procurar, tá bem? E treine, pessoal, exercite, estude, estude, estude. Olha, o seu futuro vai estar no estudo. Eu sei que é um pouquinho até chato dizer isso, mas eu, particularmente, eu não vejo um futuro melhor que não seja estudando, pessoal. Eu não acredito em outro meio aí de vida.